A semântica cultural é uma das vertentes linguísticas que nega uma grande parte da teoria estruturalista e tem como principal foco a relação da cultura com a língua e como ocorrem as atribuições de sentidos entre elas. Esses estudos estão tomando a frente da linguística recentemente, apesar de não serem mais uma novidade propriamente dita. A semântica se preocupa bem mais com a relevância dos assuntos culturais para a humanidade do que com uma ideia de estrutura de língua que era aceitada como autônoma e independente dos falantes para existirem. A semântica cultural muitas vezes era de certa forma desprezada por se embasar em diversas ciências, exemplo história, psicologia, filosofia e antropologia, e por não ter uma metodologia concreta, seria muito fora dos estudos de linguísticas, que na época estavam encabeçando teorias formalistas e gerativistas, que estavam em alta e eram fiéis ao curso de linguística geral. Porém, nas últimas décadas, estudiosos admitem a urgência do compreendimento da relação língua e cultura. Essa valorização se deve ao fator principal da tentativa de traduzir textos e enunciados através das novas tecnologias, que evidentemente falharam no processo. Esse conflito provava a fragilidade da teoria de equivalência gramatical, embasada em teorias estruturalistas, acreditava que a língua poderia ser traduzida uma por outra por formas gramaticais equivalentes, já que todas teriam uma estrutura biológica da mente humana. A tradução, pelo contrário, provou que teria de se adaptar à cultura da língua traduzida para ser coerente. Os sentidos das línguas passou a depender de quem, onde, como e por quê. A mesma frase tinha sentidos diferentes, até mesmo em diferentes cidades de um mesmo estado. Tradutores renomados como o Google Tradutor passou a ter a ajuda dos usuários para tentar traduzir de maneira mais eficaz. Porém, a internet, fornecendo um contato quase que imediato do mundo consigo mesmo, fez com que gerasse o sonho de pessoas com experiências extremamente diferentes conseguissem conversar entre si sem aperfeiçoar a linguagem do outro e sim ambas utilizando o próprio dialeto como compreendimento de maneira automática. Conceitos de uma língua natural. O sistema é a estrutura e uso fonológico da morfologia na sintaxe, na semântica e no uso oral da língua. Algo socializado, a manifestação cotidiana atribuída a e socializada em determinado grupo. Algo culturalmente determinado, a relação entre a visão de mundo da comunidade e os aspectos linguísticos. Forma de representação, dimensão que permite ligar a língua ao mundo apresentado, que é baseado em uma construção cultural. De mundos e seus eventos, dimensão dos aspectos reverenciais e criacionais, a língua como forma de representação. Entendido dessa forma, uma língua natural abrange mais do que a mera estrutura de um sistema que herdamos de gerações anteriores. Muito mais que isso, ela se constitui, se constrói, funciona e interfere em nossa própria visão do mundo, na medida em que nos cerca, ou seja, os nossos mundos. Tanto aquele em que vivemos, da forma que o vemos, como aqueles que podemos imaginar. E por isso, uma língua precisa ser entendida como um sistema aberto, que se alimenta e se retroalimenta da própria relação do homem com esses mesmos mundos. Dizer isso implica dizer que a língua é formatada pela cultura na medida em que a cultura exige da língua formas de expressões adequadas em todas as situações imagináveis. Mas deve-se notar que a língua também é uma construção humana e, por isso, faz parte da cultura. Só que, ao mesmo tempo que ela faz parte de uma cultura, a língua ajuda a construí-la. Quando entendida dessa forma, uma língua se permite a ser estudada em diferentes dimensões, em um estudo complexo e minucioso. As principais são a análise dos aspectos sistêmicos da estrutura linguística e sua relação com os sentidos, a estrutura gramatical, a hierarquia dos traços de sentido gramaticalizados e os efeitos de ordem e de melodia. B. Análise dos sentidos especializados atribuídos ao léxico, análise das construções figurativas e da constituição de sentidos individuais, tendo como referência os sentidos costumeiros. C. Análise dos aspectos discursivos e elocutivos, contexto e cenário. D. Reconstrução do sentido-imagem, do objeto analisado, na medida do possível em padrão costumeiro. E. Análise dos aspectos sistêmicos dos procedimentos de especialização dos sentidos no caso específico. A pragmática do fato linguístico. F. Análise das implicações ideológicas do procedimento de construção do texto e atribuição de sentidos.
É claro que um pesquisador pode se concentrar em apenas uma das dimensões acima, detendo-se em apenas um dos aspectos, ou ir adiante em dois, três ou mesmo em todos. Todos os procedimentos realizados no âmbito da pesquisa com a SCC, Semântica, Contexto e Cenário, obviamente são realizados levando em conta toda a complexa construção cultural de que o falante participa, toda a complexidade que envolve o fazer linguístico em nosso dia a dia. Isso torna os estudos baseados na SCC, ao mesmo tempo fascinantes e incrivelmente complexos e árduos. Muitas vezes a complexidade que a abordagem exige demanda um tempo enorme de estudos para a consecução de uma única resposta. Mas essa resposta virá balizada por um conjunto de elementos muito mais envolventes do fato linguístico, muito mais elucidativos do que apenas uma análise gramatical ou lógica de uma palavra ou expressão qualquer. Essa foi nossa aula sobre semântica de contextos e cenários. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu! Valeu!